Bem-vindo novamente a Belinext. Você sabe que só aqui você encontra a melhor informação sobre vistos e investimentos no exterior. Bom, como falamos no vídeo passado, adotamos um critério para fins didáticos, separamos os vistos em vistos de investimento, vistos para estudantes, vistos para quem tem oferta de emprego, vistos baseados em habilidades extraordinárias e excepcionais, vistos de turismo e negócio e, óbvio, diferente da classificação adotada pelo Departamento de Imigração americano, que fala de visto de imigrante e não imigrante, que a gente poderia falar que são vistos permanentes ou temporários, mas essa classificação aí pode causar uma certa confusão. Mas de todo modo, hoje vamos falar sobre uma categoria de visto de investimento e daqui para diante vamos trazer novas videoaulas que vão trazer cada tipo de visto nos seus mínimos detalhes, nos seus mínimos requisitos, para que você possa aí, verificar qual tipo de visto se adequa melhor à sua situação, seu sonho de morar no exterior, ou estudar, ou trabalhar, enfim. Hoje, falando de vistos de investimento, vamos falar de uma categoria bastante interessante, que é o visto E2. O visto E2, a gente pode chamar do visto com base em tratado de comércio e navegação. Ou seja, desde 1815, que é o primeiro tratado celebrado com a Inglaterra, os Estados Unidos possibilita a cidadão de país com o qual ele celebrou o tratado a possibilidade de fazer um investimento nos Estados Unidos, e se mudar para lá, para fixar residência e explorar essa atividade econômica. Para se ter uma ideia, esses tratados vêm sendo assinados ao longo do tempo. Em 1848, por exemplo, os Estados Unidos celebrou esse tratado com a Colômbia, em 1860 com o Paraguai. Para falar exemplos aqui da América do Sul, mas tem exemplos de tratados assinados com todos os continentes para o visto E2. Ou seja, então a gente já passou pelo primeiro requisito aí, que é ser cidadão de um país com o qual os Estados Unidos celebrou o tratado. Desde já vou adiantando, o Brasil não celebrou o tratado de visto E2 com os Estados Unidos. Mas se não celebrou, qual a razão da gente estar falando isso aqui logo na primeira videoaula aqui da Belinext? É muito simples. O Brasil é um país formado por imigrantes, assim como é o próprio Estados Unidos, Então tem muita imigração italiana, espanhola, alemã. No sul do país temos imigração polonesa, enfim. E alguns desses países, também temos a imigração portuguesa massiva aqui também no Brasil, imigração japonesa, E alguns desses países celebraram efetivamente esse tratado. Para você ter uma ideia, da Europa, que a gente pode chamar Europa Ocidental, só tem um país que não celebrou esse tratado, que é Portugal. Mas, por exemplo, então, para ser de forma mais objetiva aqui a explicação sobre o visto, se você não nasceu no Brasil, mas você tem a possibilidade ou já tem um passaporte italiano, você como cidadão italiano, ainda que nascido no Brasil, ainda que não fale italiano, você pode fazer um investimento nos Estados Unidos e para lá se mudar e explorar economicamente esse seu investimento. Então, passamos aí pelo primeiro requisito, que é possuir a cidadania com o país com o qual os Estados Unidos celebrou o tratado. O segundo requisito já está implicitamente falado aí, que é realizar um investimento. E é um investimento ativo. E o que é investimento ativo? Bom, para explicar o que é investimento ativo, é melhor dar dois exemplos clássicos de investimento passivo para você começar o seu entendimento. O investimento passivo é considerado, por exemplo, a compra e venda de imóveis ou um investimento em mercado de ações. Ainda que você no mercado de ações esteja investindo numa empresa americana, você foi lá na Bolsa de Nova York e fez um investimento, esse investimento passa a ser desconsiderado como investimento passivo, Ele não te dá direito ao visto E2. Qual a lógica? E a lógica, segundo a imigração, é que seu capital tem que estar em risco. E nessas modalidades que eu citei, há sempre um valor residual, ou seja, ainda que o preço da ação caia, ainda que o preço do imóvel caia, dificilmente você vai perder tudo. Vai ser sempre um resíduo, ainda que seja pequeno, você vai possuir um valor residual e isso caracteriza um investimento, que o seu investimento não está em risco total ou parcialmente, mas assim, com grande parte do seu investimento em risco. Razão pela qual esse tipo de investimento não qualificam para um visto E2. Enfim, mas de todo modo, uma vez seu investimento é considerado ativo,
você precisa investir a partir de uns 100 mil dólares mais ou menos. Por que eu falo 100 mil dólares mais ou menos? Porque na lei não existe um valor determinado no investimento. Não existe na lei. Você vai procurar na regulamentação do visto E2, não existe lá, tem que investir tantos mil dólares. Não existe isso. A gente fala desse valor com base na observação prática, ou seja, com base na experiência, com os casos que a gente já trabalhou, a gente verificou que investimentos a partir de 100 mil dólares têm uma grande chance de serem aprovados pelo Departamento de Imigração. Por quê? Ele passa a ser um investimento relevante. Esse termo você vai encontrar também na legislação. Investimento relevante é aquele que te dá a possibilidade de, primeiro, você vai gerar negócio nos Estados Unidos pelo montante que você investiu, ou seja, vai movimentar a economia americana, eventualmente vai ser necessário contratar uma pessoa, você vai fechar contratos, começar a celebrar negócios dentro dos Estados Unidos e, obviamente, esse investimento vai ser apto a retornar um valor tal que você possa viver dignamente, né, e sustentar você e sua família com o fruto do seu investimento. Por isso que ele precisa ser um investimento também relevante, né? Então, a partir daí, a gente verifica que na prática, quem analisa o processo do Departamento de Imigração entende que se o investimento for muito pequeno, ele deixa de ser relevante, e para ser relevante a gente tem observado que investimentos aí a partir de 100 mil dólares tem grande chance de aprovação, ok? Então, passamos já pelo segundo requisito, que é um investimento. Mas no que investir? O que eu posso investir? Bom, você pode investir em qualquer negócio lícito, né, dentro dos Estados Unidos ou seus territórios, ok? A única questão que tem que ser bem observada é que se você pretende investir num negócio que envolva uma profissão regulamentada, como engenheiro, como advogado, e você queira, por ser, por exemplo, um engenheiro no Brasil e queira exercer a engenharia nos Estados Unidos, é importante você primeiro verificar quais são as condições para você, vamos dizer assim, revalidar seu diploma, ou se aquela sua qualificação já permite o exercício da mesma profissão nos Estados Unidos. Geralmente não é direto, ou você tem que fazer uma adaptação, um curso. Em casos mais extremos você tem que voltar efetivamente para o banco de faculdade e fazer tudo do zero de novo. Então é muito importante você checar antes de fazer seu projeto de mudança no que você quer investir. Se realmente não tiver jeito, falar, eu quero trabalhar como médico, quero trabalhar como engenheiro nos Estados Unidos, enfim, é bom que você verifique a informação junto aos boards, que são equivalentes aos conselhos regionais lá, que variam de estado para estado o requisito, e verifique quais são as condições. Mas tirando isso, se você quiser comprar lá um restaurante, um comércio, uma indústria, isso é plenamente possível e qualificável para fins de investimento. Uma coisa muito importante é que você pode fazer o investimento a partir de um negócio totalmente novo, e você também pode investir num negócio já em andamento, mas aí tem um requisito adicional, ou seja, se você entrar em sociedade com alguém nos Estados Unidos, ou seja, comprar uma participação numa empresa que já existe, né, você pode comprar a empresa completamente, 100%, ou se você for possuir um sócio nos Estados Unidos, você tem que deter pelo menos 50% do negócio, ou seja, caso você queira fazer um investimento para qualificar para um visto E2, você tem que deter pelo menos 50% do negócio investido, né? Então, uma vez cumpridas essas etapas, você já cumpre os requisitos do visto, você vai preparar, né, quem te assessorar aí, o seu advogado de imigração, né, vai preparar um plano de negócios, ou seja, vai se juntar esse plano de negócios à documentação pessoal do requerente, e isso vai ser submetido ao Departamento de Imigração. Daí, geralmente, esse processo demanda aí entre você determinar investimento, fazer investimento, plano de negócios, protocolar o pedido de visto e receber, né, a confirmação de entrevista, né, e finalmente ser aprovado, um prazo que varia entre 120 e 150 dias, né? Então, uma vez que seu visto foi concedido, geralmente o prazo de concessão desse visto é de 5 anos, ou seja, você tem a possibilidade de morar nos Estados Unidos por 5 anos, e desde que você mantenha o investimento nos Estados Unidos, você pode renovar indefinidamente esse visto E2 até
a sua morte. A questão é bastante interessante. Por exemplo, vamos dizer que você começou o seu investimento a abrir um restaurante. E o restaurante não ia bem, você resolveu mudar para uma cafeteria apenas, né? Então, desde que você mantém o investimento nos Estados Unidos, na hora de renovação você fala, olha, eu comecei com o negócio A, mas migrei para o negócio B, mas mantém o investimento nos Estados Unidos. Isso o torna apto a sucessivas renovações que podem acontecer aí de 5 em 5 anos, ok? Quem são os beneficiários do visto E2? Bom, o beneficiário, além do próprio requerente, que é o investidor, né? Você pode levar o seu cônjuge, desde que você seja casado, né, ou casada, né? Esse requisito é bastante curioso porque ou você, se você viver em união estável, apesar de ser um regime reconhecido também nos Estados Unidos dessa mesma forma, ele não é um requisito qualificatório, ou seja, a pessoa que vive em união estável não qualifica para o visto E2, ou seja, você tem que casar efetivamente. Ou você casa no Brasil, tem um lapso temporal aí de 45 dias, né, do processo de correr as proclamas e faz o casamento aqui, ou você casa nos Estados Unidos, por exemplo, vai para Las Vegas, que casa no mesmo dia, e Orlando também é uma possibilidade de você casar no mesmo dia, desde que você não viva lá na Flórida, enfim. É um requisito que é facilmente de fácil cumprimento e, obviamente, só tem que estar atento a isso para, né, infelizmente já vi casos de pessoas foram mal assessoradas, o sujeito foi lá com união estável, enfim, e o visto ao final foi negado e teve que voltar e refazer todo o processo, pagar as taxas. Isso é realmente bastante desagradável. Enfim, e os filhos até 21 anos. A questão dos filhos até 21 anos é o seguinte: a partir de 21 anos, o seu filho perde o status de acompanhante, né? E aí você tem um caminho que ele vai estudar e vai ficar nos Estados Unidos por força do visto estudante. Depois, se ele for receber uma oferta de emprego lá, após os estudos, esse emprego vai acabar possibilitando a ele um green card, ou se é uma cidadania que você possa passar para o seu filho, ele teria que fazer um processo de investimento semelhante ao seu, para que ele possa, né, depois de 21 anos, continuar a morar de forma legal nos Estados Unidos. Bom, esses eram os pontos que eu queria passar. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, ative também lá as notificações para você estar sempre por dentro dos novos vídeos que vão surgir aí de tempos em tempos aí, explorando todos os tipos de visto, e aguardo você na próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!